Olá, bem-vindo a mais um programa do nosso podcast, que é o Falar é Fácil. É sempre um prazer, toda vez que a gente inicia um programa dessa natureza, porque a gente não sabe aonde vai chegar, sabe de onde está saindo. Mas eu tenho a certeza que com a convidada que eu tenho hoje aqui, vai ser para você muito interessante, porque se trata de um assunto do dia a dia, um assunto interessante para você e para todos nós. Tenho o prazer de falar aqui com a Lu Alves. A Lu Alves, ela é consultora de moda e imagem. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Lu Alves. Eu é que agradeço. Está sendo uma honra. Estou um pouquinho nervosa de estar aqui com você, né? Que isso. Mas estou muito feliz, estou muito feliz. Acho que a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Lu, como é que é ser consultora de modas? Você sonhou com isso? Você teve um chamado, sabe? Às vezes você escuta alguém, não, tive um chamado lá de Deus e de repente enveredei por esse caminho. Como é que foi a sua trajetória? Como é que você chegou a ser consultor de moda? Se formou para isso ou foi um acidente de percurso e você se apaixonou por isso? Conta essa história pra gente. Na verdade, eu sempre tive essa coisa da roupa, da moda, da costura. A minha mãe era costureira quando era pequena. Tá, então já... Quando eu era pequena. Então tá no sangue, tá no DNA. Eu passei, até a minha adolescência, eu morava na Bahia. Tá. E aí eu lembro muito da minha mãe costurando vestidos de quadrilha, lá era muito comum, né? Sim. E ela fazia isso por hobby, adorava fazer isso. Então eu cresci ali na máquina de costura. Mas aí até tudo bem, a gente veio para São Paulo. Aqui o meu primeiro emprego foi na Wicklow, com a Clô Orozco, uma mulher super elegante, de muito bom gosto. E ali eu já comecei a aprender um pouco mais. E só que a minha vida partiu aí para outra, fui para outra trajetória, que foi para publicidade. Tá. Que também tem uma conexão, né? Tem a ver com a imagem, tem a ver com marketing, tem a ver com o mercado. Tem, o que foi ótimo. Eu fiquei na publicidade uns 10 anos. Sim. E aí, mas lá na publicidade era interessante, porque eu costurava algumas roupas e vendia lá. Interessante. Então juntava o útil ao agradável. Isso, é. E a minha sala, eu lembro que era quase uma sala de terapia, porque as pessoas iam lá, conversavam. Lu, o que você acha que eu uso? Eu tenho um casamento, eu tenho um evento assim, assado, o que você acha que eu uso? Então eu já prestava essa consultoria informalmente, tá? Aí eu fui trabalhar no Glamurama, com a Joyce Pascovitch. Aí lá já abriu mais um leque, já voltou essa coisa da moda, tive muitos contatos, e aí reacendeu aquela chama. E aí eu resolvi fazer uma faculdade de moda. Eu me formei em moda você mesmo. Fez, então. E depois que eu tive os meus filhos, trabalhei como coordenadora de moda, em confecção mesmo, chão de fábrica. Então, até por isso a minha experiência em tecido, costura, modelagem, enfim, né, enriquece bastante o que eu faço hoje. E só que quando eu tive a minha filha, eu resolvi trabalhar, não, eu quero trabalhar para mim, quero fazer alguma coisa em que eu possa conciliar as duas coisas. Eu queria realmente acompanhar o crescimento da minha filha de perto. E aí foi quando eu falei, por que não então me especializar em algo que eu já gosto de fazer? E foi quando eu me especializei em styling, consultoria de imagem. E desde então eu venho trabalhando com isso. Quanto já tempo faz você faz isso? 13 anos. 13 anos já. 13 anos. Então tem uma longa experiência nisso. Né? Tem, eu amo o que eu faço. Costumo dizer isso, duas maneiras de uma pessoa ser bem-sucedida e feliz naquilo que faz. Primeiro, gostar daquilo que faz, e a segunda, aprender a gostar daquilo que faz. Ou falando, primeiro fazer aquilo que gosta, desculpe, e a segunda, aprender a gostar daquilo que faz. Não tem jeito, você faz uma coisa que junta o útil ao agradável, ou seja, faz uma coisa que te dá prazer, e você ainda ganha vida com isso, melhor dos mundos, na é verdade? Exato. Eu tenho um conceito de que o trabalho não é algo para se ganhar o dinheiro, né? É você fazer para o outro, você fazer pelo outro, é você trabalhar em prol de alguma coisa. Então isso tem que te dar prazer, tem que ter um propósito nisso, né? Como é que é a sua sensação quando você assim pega um cliente ou uma cliente, você trabalha com homens e mulheres, não é isso? Sim. Tá. Criança, não sei se também, mas você falar mais sobre isso depois. Mas como é que é aquela sensação de a pessoa te contratou, você foi lá, estudou, fez, deve ter uma anamnese, né? O que tem, o que não está, o que precisa ser conservado e o que precisa ser eliminado, né? Sim. Não vai eliminar a pessoa, mas os vícios, os problemas dela e tal. E a partir daí você vai vendo a transformação. E no final,
você vê que não só em relação a dress code, em relação à moda, mas em relação a comportamentos, a pessoa está num outro estilo, num outro nível, causando uma outra impressão daquela. E então você conseguiu ajudar a pessoa no processo de transformação pessoal. Certamente você deve ter inúmeros casos em relação Sim. a isso. Como é que é a sensação de fazer isso? Você falou agora na palavra servir. Como é que é isso para você no contexto do seu trabalho? É maravilhoso. O final do trabalho, quando eu vejo a carinha, assim, do cliente, né? Seja ele homem ou mulher. Nossa, como eu estou diferente. Nossa, esta sou eu. Porque a ideia da consultoria de imagem é justamente essa. Não é você transformar, não é você criar uma persona. Pelo contrário, é você tirar o melhor daquela pessoa. Então, com estratégias. E aí a gente tem inúmeras ferramentas para isso. Aí que entra a moda, toda a minha experiência como designer, enfim. Mas esse olhar de ela se olhar no espelho e se reconhecer, não, esta sou eu, é maravilhoso. Até ao longo do caminho ainda fico receoso, exige muito estudo, tanto da cliente ou do cliente, eu estudo muito. Por quê? Porque é um trabalho muito personalizado. Eu não posso propor algo porque eu acho legal, porque eu gosto, porque eu acho que é bacana, se não tem a ver com ela, porque ela, ao longo da trajetória dela, ela não vai segurar. Então, por isso que é tão personalizado, por isso que tem todo esse estudo corporal, de temperamento, estudo tudo, qual que é o estilo de vida dessa pessoa, quais são as necessidades, o que ela faz, o que ela gosta, e aí eu monto depois todo um quebra-cabeça para vir com uma proposta para ela de adequação de imagem. Para você que está nos vendo aqui agora, assistindo a Lu Alves, e claro que ela trouxe aqui o material todo para compartilhar com você, para que você pense a respeito disso, para você fazer uma verdadeira análise. Depois, se quiser contratá-la, é outra história, Opa! Não é nosso objetivo aqui, mas de repente assim, é alguém que pode mudar a sua vida, porque eu penso que também tem a ver com autoestima. Isso. Tem a ver com a pessoa se olhar de um jeito, às vezes sim, em função de um problema psicológico, de uma dificuldade pelo qual a pessoa está passando, naquela hora talvez não seja tão bem, se descuida um pouco mais, não cuida da aparência, da elegância, do estilo, acaba engordando um pouquinho, acaba usando roupas que não estão mais adequadas de acordo com o contexto, e de repente assim, uma pessoa que chega com uma visão diferente, não é que você vai fazer um investimento em função do dinheiro, mas é um bom gosto para que a pessoa possa se olhar. Eu acredito muito que, eu vou falar uma palavra aqui, pelo que eu te conheço, tive a oportunidade de te ver atuando, vamos falar de que maneira nós já tivemos um trabalho juntos, mas assim, de uma maneira amorosa, é ajudar a pessoa, acolher a pessoa, entender o momento dela e ajudá-la a primeiro se valorizar, a se validar, a reforçar a autoestima e também, por que não melhorar a sua aparência, a sua postura, a sua elegância, o seu jeito de ser. E até enveredando por outros caminhos, além do dress code, além da roupa, que tem a ver com comportamento social, tem a ver com outros cuidados que nem sempre a pessoa tem. Sim. E pode ser que a pessoa nunca teve isso na vida. No meu caso, sou de uma origem humilde, de uma origem simples, na minha infância, etc. Nunca tive nenhuma formação e informação em relação a isso. Só que o mundo me colocou em contato com autoridades, com personalidades, com políticos, com diretores, presidentes de organizações, e hoje lido. Hoje eu sou um instrutor, um facilitador, um mentor de CEOs. Então, é claro, eu tive que aprender muita coisa, muito embora, como você mesma disse, estamos sempre aprendendo coisas novas. Então, a minha expectativa é que para você seja útil nesse contexto também, com as sugestões, com as orientações que a Lu Alves tem para nos oferecer aqui. Certo, Lu? Você falou de autoestima, de autoconhecimento. Tudo começa com autoconhecimento. Porque quanto mais a pessoa se conhece, mais ela sabe o que ela gosta, o que ela quer e principalmente aí a gente entra na coisa da comunicação visual. Ela sabe o que ela precisa comunicar. E aí a partir daí ela já tem um caminho. O que ela quer comunicar com a imagem dela? Será que está adequada? O que ela veste, como ela se porta, tem a ver com os objetivos dela, com o momento de vida dela? Você falou sobre isso também. Eu falo que toda grande mudança, seja a maternidade, por exemplo, seja uma ascensão profissional, um emprego novo, sempre exige também uma mudança no visual. Tem que acompanhar. Porque a gente fica ali
um peixe fora d'água, sabe aquela coisa? Não tô me reconhecendo, me olho no espelho, não sei mais o que eu gosto, quem eu sou. Mexe com a essência, mexe com a autoestima dessa pessoa. Então, a gente ouve falar muito aquela coisa, não, o que importa é o que está dentro. A gente sempre ouve. É muito importante e é o principal. Porém, quando você se olha no espelho e se reconhece bem, não, esta sou eu estou adequada, isso aqui me representa, essa imagem me representa, isso também reflete com certeza na autoestima, na segurança. Eu não sei se acontece com todo mundo e se acontece com você também. Eu sou palestrante, sou mentor, sou professor, ajudo pessoas a serem palestrantes, enfim, a transformarem o seu conhecimento em palestras, aulas, exposições e ganharem a vida com isso. Mas, e muitas das vezes, em cima de um palco, eu não estava bem com alguma coisa. Era uma cor de uma roupa, era sabe aquela sensação de assim, está faltando alguma coisa, eu tenho alguma coisa demais. E esse fato de não me sentir tão bem, é claro que isso prejudica. Você está num ambiente, às vezes, mais formal, e você não está vestido de forma adequada, ou você está, talvez, num momento mais informal, num contexto que exige ou exigiria que você tivesse um pouco mais de cuidado. Não, mas hoje eu quero experimentar, vou usar assim, um tênis, né, que está na moda, etc. Mas talvez naquele momento não caiba. Peraí, não é o momento de usar tênis, não é o momento de você usar um terno, ou eventualmente até uma gravata, coisas que quase que não se usa mais. Eu sempre usava terno e gravata, e agora só em situações atípicas e especiais, né? Mas caso contrário, você tem lá o contexto, exige, então você até vai nisso, né? Mas é complicado isso, né? A pessoa não se sentir bem. Então, vamos começar por aí. Como é que é o seu trabalho, Lu? Vamos lá, uma pessoa te contrata, que pode ser um homem, uma mulher, um profissional, pode ser uma empresa que tu contrata para você cuidar lá do time, que não está bem, as pessoas não estão se vestindo bem de forma adequada, talvez um grupo de vendedores ou de pessoas que têm um atendimento a clientes, aí conforme a situação. Mas vamos imaginar, para facilitar, talvez seja interessante para você, como também para mim que é assim, eu vou contratar a Lu para fazer um trabalho comigo. Como é que funciona isso? Você estuda, você estudou a pessoa, você faz um questionário. Porque tem coisas, vamos lá, talvez eu seja uma pessoa teimosa. Você vai me indicar uma certa, mas eu não quero, não gosto. Aí talvez seja problemático, né? Porque aí eu vou insistir numa coisa que eu gosto mas eu gosto de uma coisa que não está na moda, uma coisa que está fora, uma coisa que já passou do tempo. Mas é tão gostoso aquele chinelo croque. Tem muita gente que critica, tal, mas era gostoso de usar aquilo, eu gostava. É gostoso e confortável, né? Mas não, espero que não seja talvez mais alguma coisa muito usada atualmente, né? Mas só para contextualizar, como é que é o seu trabalho? Justamente isso. Eu me baseio justamente no que você gosta. E isso é o que vale. Isso é o que vai compor o seu estilo. Então, eu vou trabalhar dentro disso. Só que como eu vou adequar o estilo do Reinaldo Passadori para esta ocasião, para este ambiente, para este dress code? Entendeu? A ideia é que você sempre esteja bem vestida, com uma roupa adequada, que valorize seus pontos fortes, mas que esta roupa esteja adequada ali ao ambiente, a ocasião que você está, mas sem perder a sua essência. Esse que é o quebra-cabeça. Eu não posso montar um personagem para adequar a uma empresa. Hoje eu vejo muito, até nas redes, muitas matérias assim, como ser elegante. E aí tem lá quase que uma receita de bolo para todo mundo fazer. Eu sou muito... É um padrão, né? É um padrão. Aí o uniforme, então todo mundo de uniforme. Exatamente. Ou aquele tipo de roupa, aquela cor do mesmo vestido, a roupa, a calça, etc. Tudo igual. Tá vendo como entra o autoconhecimento? Se você não se conhece, numa época em que a gente é completamente influenciado, direcionado por redes sociais, se você não se conhece, não sabe o que você gosta, não sabe o que você quer, você vai fazer o quê? Uma cópia daquilo. Mas nem sempre o que está bom no outro vai ficar bom em você, vai te valorizar. Por isso, esse cuidado. Então, tudo que você vê é interessante para você se inspirar, não para você copiar. E aí, como que eu adequo aquela tendência que está ali ao meu estilo?
E não o contrário, não é para você ficar preso, né? Não é para você virar... ficar preso à moda, às tendências, enfim. Então, se vestir bem, eu acho que está dentro disso. Você está adequado ao local, ao ambiente, você está completamente confortável e seguro com o que você está usando, para não ficar daquele jeito que você falou, se arrumando. Meio peixe fora d'água. Exatamente. Né? E sempre imprimir ali a sua essência, a sua personalidade, seu temperamento. Essas 3 coisas, esses 3 pontos, acho que a gente sempre tem que analisar. Será que eu estou bem? Eu estou bem vestida? Muita gente me pergunta isso, né? Me encontra. Ai, Lu, eu estou bem hoje. Você está se sentindo bem? E tem hora que não é muito interessante ser tão sincera, não é? Mas se eu falar, você vai ficar pior, porque já está mal vestido. Ainda vai escutar isso de uma profissional e num ambiente no qual a pessoa não tem nada para fazer naquela hora. Mas depois a gente fala sobre isso, mas agora está bem. Não, desculpa. E olha que interessante, vai de encontro ao que você falou. Tá, está bem vestida para quê? Para onde? O que você quer? O que é estar bem vestido para você? Então, é tudo muito relativo. O que é estar bem vestido? Eu acredito que é isso. Estar confortável, estar adequado e sempre trazer a sua essência ali no que você está usando. Eu vou contar para você agora como é que eu, particularmente, conheci a Lu Alves. Nós temos aqui um programa aqui na Passadori que já assim, estamos desenvolvendo, já tivemos uma primeira turma, um piloto, chamado MPB. O trabalho que eu, Reinaldo Passadori, desenvolvi junto com a Daniela Bautista. É um trabalho que a gente vem trabalhando, usando nossa expertise, o meu trabalho já de trajetória de 40 anos, ajudando as pessoas no processo da comunicação. E a Daniela também como mentora, como uma profissional, que vem da origem assim, de gestão de empresas e também com a sua própria empresa, que agora juntamos para fazer esse trabalho. MPB é Master Personal Branding, que é um trabalho de branding, um trabalho de marca pessoal, um trabalho assim, de por onde você passa, você deixa uma marca, tem a sua personalidade, a sua identidade. Então, é um trabalho ajudando as pessoas nesse processo de autoconhecimento, como você disse com muita propriedade, e a partir daí reforçar aquilo que já está bom e perceber aquilo que não está bem. Também na parte relacionada à visual, à indumentária, em relação à aparência, elegância, estilo, que é o trabalho da Lu, que foi convidada para compor o time. E assim, é claro, a gente tinha assim a Daniela já te conhecia, eu ainda tinha lá, não te conhecia, mas venha, vamos lá. E a primeira impressão, obviamente, já foi muito boa, mas não deu outra. Quando ela chegou lá iluminou as pessoas ficaram muito encantadas com ela e não tem como não ser. Porque além de fazer uma boa apresentação, uma boa palestra, deu sugestões muito interessantes ao responder as perguntas. Então, teve o tempo dela e as pessoas ficaram assim, nossa, né? Em pouco tempo, 2, 3 horas apenas, mas já assim, deu muitas informações. Eu fiquei imaginando um trabalho feito assim, você analisando profundamente a pessoa, o estilo da pessoa, acompanhando, até você falou aqui, até vai na casa da pessoa para ver o guarda-roupa, as roupas que a pessoa tem. Depois tem todo um trabalho. Estou adiantando aqui uma coisa que eu me lembro que ela falou em relação à paleta de cores, Sim. porque eu não sabia que certas roupas, certos tipos de cores são mais adequados de acordo com a minha pele, ou certos tipos de roupas são mais adequados em relação ao meu estilo, à minha altura, ao meu jeito de ser, ao meu, talvez, biotipo. Sim. E são características que é feito de forma individual, Sim. não é isso? Então, essa é a ideia, por isso que nós conhecemos, e claro, encantou todo mundo e também fiquei eu encantado com você, pelo seu lado. Obrigada. Ser pessoa do jeito que você é e também, assim, o lado seu profissional, que, assim, tem tudo a ver com esse programa que desenvolvemos aqui. Então, aquela parceria, assim, sabe? Aquela junção de forças, potencializando um trabalho que a gente criou com esse objetivo, de trazer para você muitas informações, muitos conhecimentos. Agora, independente disso, várias pessoas já se interessaram em contratá-la para um trabalho personalizado, um trabalho que é assim, aquele é assim, mas eu quero para mim. Ah, mas quando é que você tem tempo? Já começaram lá a pesquisar e a ver a agenda da Lu Alves. Então, nesse contexto, voltando assim a esse trabalho, você faz um trabalho que é limitado a, não limitado, mas assim, mais focado em dress code, em roupa, indumentária, vestimenta, ou também existe uma abertura maior para outros aspectos ligados ao marketing pessoal, tais como, por exemplo, comportamento social, o que fazer ou não fazer, etiqueta de maneira mais geral. Como é que é o seu trabalho nessa abrangência ou não? Eu entendo que a imagem, ela não é só composta pelo que a gente veste. Uhum.
além do que a gente veste, incluindo aí acessórios e etc., existe aquela comunicação, isso é a comunicação visual, mas existe a comunicação não verbal, que tem ali até tem a ver com a linguagem corporal, compõe isso que a gente está falando, comportamento. Não adianta a pessoa estar completamente bem vestida, com a paleta de cor correta, toda impecável, se ela não tem o mínimo de noção ali de respeito ao próximo, por exemplo, no ambiente de trabalho, de delicadeza, de educação, como que é o tom de voz dessa pessoa? Será que ela tem alguns exageros ali? Eu costumo falar que eu conheci pessoas que foram mandadas embora, por exemplo, porque usavam um perfume muito forte no trabalho. Falei isso lá, né, no curso. Ou pela falta de usar um desodorante. Ou pela falta de usar o desodorante. Então, a gente, muitas vezes, a gente não sente, mas o outro sente. Então, para não falar abertamente, eu prefiro mandar essa pessoa embora. Olha que só, loucura. Loucura mesmo. Então, para você ver que é um conjunto de coisas. É como eu me apresento, a minha aparência, mas também a minha linguagem corporal. É muito complicado você estar conversando com uma pessoa que não consegue te olhar nos olhos, que está de braços cruzados, que está ali, de repente, olhando o celular e você falando aí. É horrível. Não existe comunicação, é uma grande falta de educação, falta de etiqueta, e isso tudo compõe ali a imagem no geral que essa pessoa está passando. E aí você levando isso para o ambiente corporativo, tudo isso é analisado. Existe um estudo da Harvard que fala que 70%, se eu não me engano, das promoções que acontecem são baseadas em comportamentos, no comportamento das pessoas. Olha que incrível. Então, olha como a comunicação, na verdade, não verbal é importante. Ela ocupa 93%, que daí inclui como a gente se veste, a linguagem corporal, como a gente se comporta, tudo isso. E aí só resta 7% ali para você provar a sua capacidade, o que você sabe realmente. Então, eu atendo muitas pessoas em busca disso. Lu, eu já fiz N coisas, eu tenho uma experiência de vida e profissional incrível, porém, eu não estou sendo valorizado no meu ambiente de trabalho. O que está acontecendo? Tá, o que você veste, como você se comporta, será que tem coerência com tudo que você sabe, com tudo que você quer, com tudo que você almeja? Então, começa por aí. Então, esse é um dos casos que eu atendo muito. Eu preciso de uma ascensão profissional, mas eu estou com dificuldade de mostrar isso através do que eu uso. Talvez a primeira pergunta, assim, você de fato se valoriza devidamente? Exatamente. Até que ponto você falou de autoconhecimento? O curioso tem uma história, todos nós, você e eu aqui, quando nós conhecemos uma pessoa, nós somos apresentados a alguém ou temos um primeiro contato, esse primeiro contato gera o quê? Uma primeira impressão. Sim. Essa primeira impressão pode ser muito positiva, pode ser também mais ou menos, pode ser também aquela impressão que você olha assim e fala, aquele comprido, sabe? Né? Nossa, que pessoa chata, irreverente, que pessoa isso, alguns adjetivos qualificativos não com qualidade, né? Adjetivos qualificativos negativos. Nossa, pessoa arrogante, prepotente, tem uma postura assim de uma empáfia, e você tem aquela impressão, e se você não tem a oportunidade, depois se você conhecendo a pessoa, quando tem a oportunidade, perceber que não era nada daquilo. Mas foi uma impressão, talvez a pessoa estivesse lá numa condição não tão boa, nervosa, irritada, por alguma razão qualquer, ou a própria aparência da pessoa não causou boa impressão. Nossa, essa pessoa se veste tão mal, parece um mendigo, nada contra os mendigos, mas é assim, a pessoa não se veste de maneira que ela poderia estar naquele contexto, naquele momento. Sim. Então, voltando novamente à importância disso, né? E assim no mundo executivo, porque no mundo corporativo das organizações, o que as pessoas fazem? Lideram, vendem, negociam, atendem clientes, fazem apresentações, estão na mídia, ainda mais agora. Por exemplo, aqui é um podcast, mas estão na mídia digital, tirando fotos e selfies e assim, no Instagram, no LinkedIn, etc. Estão aparecendo na mídia. Mas nem todo mundo se cuida, ou cuida dessa impressão. E até em relação a isso, eu gostaria de trazer esse assunto para esse contexto, aproveitar
né? A Lu Alves está aqui, vamos pegar assim, algumas orientações dela. De repente pode ser que, puxa vida, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado, mas ouvir informações dessa natureza de uma profissional ganha uma conotação diferente. Então, Lu Alves, como é que é esse tipo de gente que vai postando qualquer informação na internet? Inserindo aí nudes, inserindo aí fotos lá, mas ousar, mas o meu jeito é esse, meu estilo é esse. A pessoa não se cuida, de repente está lá, né, com algumas partes do corpo quase de fora, ou tudo que é comidinha, vai lá e tira fotos às vezes. Que orientação você daria para as pessoas que não estão, quer saber, o jeito é meu, o estilo é meu, e dane-se, para não dizer uma outra palavra mais feia que não cabe aqui. A gente ouve muito isso, né? Dane-se o mundo. Como é que é isso? Voltando no que você falou, que eu gostaria de colocar, quando você fala da primeira impressão, você falou, depois a gente tem a primeira impressão, que ali é a comunicação visual mesmo, a comunicação não verbal, e aí depois é a comunicação verbal, é o diálogo e tal. Se tiver a continuidade de um relacionamento. Isso que eu ia Nem falar. Nem sempre tem a oportunidade. Nem sempre você tem uma segunda oportunidade. Né? Exatamente. Já rotula. Se é uma entrevista de emprego, por exemplo. Dançou. Se é um encontro com um cliente na hora de fechar um determinado negócio. Ou com uma pretendente, Ou com uma pretendente. Né? Vai, quem sabe, aí não vai sair daquilo. A pessoa está na pista de novo, de repente está atrás, de repente, olha, apareceu nada. Exato. Já perdeu no primeiro contato. Eu já atendi mulheres que, por exemplo, se separaram, ficaram durante muito tempo ali naquela função de cuidar dos filhos e tal, mas chegou uma hora, olha, eu preciso viver, eu preciso encontrar alguém. Tá, mas aí você continua se vestindo, assim, com linhas retas, com tecidos estruturados, com cores neutras, escuras. Tá vendo como as linhas, as formas e as cores também passam mensagens? Ela já é tímida, então aquilo só vai salientar aquela característica dela. Ou pessoas de luto, né? Ficam de luto o resto da vida. Então, como que você quer arrumar um namorado assim? Então, vamos mudar, vamos pensar nisso daí. Mas voltando na questão da educação, né? Da etiqueta nas redes sociais, não só nas redes sociais, até a gente, depois daquele período horrível que a gente passou, muita gente continua aí trabalhando híbrido. E aí eu escuto muita coisa assim, olha, talvez a gente volte o presencial, porque na hora de fazer determinada reunião, pode ser até com diretores, a pessoa não tirou o pijama, a pessoa minimamente ali não fez uma maquiagem. No vídeo, a gente, por mais maquiada que a gente esteja, aparece natural. Quando a gente está sem maquiagem, parece uma palidez, né? Um aspecto cansado. Então, tudo isso passa. Aí a pessoa nem tirou o pijama, ou então tá com aquela camiseta ali, sem acessório nenhum. O que essa pessoa está passando? Olha, você não está presencialmente, mas ali é o seu ambiente de trabalho. Você está trabalhando. O que você está fazendo? Começa por aí. Então, esse cuidado, eu costumo até falar estilo home office, o que é isso? Procura, pelo menos, se adequar da cintura para cima. É o que aparece, né? Que é o que aparece. Coloca lá uma segunda peça. O fundo também, aqui nós temos aqui uma estante, com elementos de decoração. Qual que é o fundo que você está usando? Não está poluído, não tem muita informação atrás. Dependendo de como está atrás, o cenário que você está usando, você nem aparece. Então, tem tudo isso. E em relação às redes sociais, eu costumo falar que a rede social é o nosso cartão de visita da atualidade. Então, se você, qualquer pessoa que vá contratar alguém hoje, ela vai lá no LinkedIn, ela vai... vasculhar, cartão, ainda mais porque tem muita informação lá. Ela vai vasculhar. Porque a gente, cada vez mais eu percebo o mercado indo em busca assim, de bons profissionais qualificados, mas
Quem é essa pessoa que eu estou contratando? Quais são os valores dessa pessoa? O que ela faz? O que ela gosta? Qual que é o conceito de vida? E aí ela vai ver. Qual que é o estilo de vida dela? Ela vai vasculhar, sim, nas redes sociais. E como é que fica? Tem que ter uma coerência, né? Da pessoa que você está se apresentando com a pessoa que você está se apresentando ali na rede social. Uma das grandes dificuldades, entenda assim, das organizações em processos seletivos, primeiro, a qualificação em função do currículo, a própria apresentação do currículo, depois, entrevista vai se aferir a qualificação da pessoa, formação, estudos, conhecimentos, se é adequado em relação à vaga pretendida. E depois também, mais do que isso tudo, aparência, elegância, que já mostra muito da pessoa, mas também o tipo da pessoa, os valores que ela tem. Sim. Se é uma pessoa de fato que se pode confiar, se é uma pessoa que é determinada, então se faz todo um estudo. Porque isso até, por isso que também até uma própria legislação que assim, prevê isso, né? Durante um certo tempo, no período de experiência. Depois esse tempo passado, a pessoa é efetivada. Mas também é um momento, é como no namoro, né? Você conhece uma pessoa, é o tempo de conhecer a pessoa, porque afinal de contas você vai avaliar se de fato é a pessoa que você gostaria de passar o resto da sua vida com ela. E vai ter o tempo, depois assim, vai aprimorar um pouquinho mais na fase de noivado, no caso de um relacionamento, para saber mais e mais sobre a pessoa, porque, afinal de contas, você vai postar sua vida naquela pessoa, em termos de valores, em termos de paixão que passa, mas acima de tudo, de fato, é com essa pessoa que eu quero viver. Exatamente. E nem sempre as pessoas têm essa oportunidade, né? São tão, assim, olha, entusiasmadas pela paixão e se enterram lá e, de repente, assim, poxa vida, né? Fiz besteira porque eu fui impaciente, eu fui impulsivo demais e tomei uma decisão precipitada. De qualquer maneira, tudo isso está envolto nesse contexto da imagem que nós passamos. E qual a diferença, só para a gente falar de imagem e marketing, qual, no seu entendimento, é a diferença entre imagem e marketing pessoal? Imagem e marketing pessoal, uma coisa não vive sem a outra, né? É o que eu acabei de falar, você tem que ter coerência com aquilo que você vende. Quem é você? Porque eu posso fazer uma maquiagem, né? De repente assim, olha, e fica bonito no vídeo, aquela pessoa que diante de um, olha, vai ter uma foto aí, gente, LinkedIn. Você já tirou a foto? Então volta ao normal, mal-humorada, irritada, etc. Então apenas foi um lampejo de mudança de aparência, na verdade não é realidade, não é real. A pessoa não segura, ela não segura aquilo que ela está vendendo. Por isso que no mundo, eu acho que não só no mundo corporativo, no mundo dos negócios, eu acho que no mundo em geral. Por isso a importância do autoconhecimento e da autenticidade. Você faz ali seu marketing pessoal, mas tem que estar muito embasado no que você realmente é. Tem que estar embasado nos seus propósitos, no que você quer, nos seus objetivos, mas não pode fugir muito, você não pode criar um personagem só para você vender, porque você não vai segurar aquilo. Em algum momento vai ficar incoerente. E aí fica feio, né? Fica pior ainda para o seu cliente, para o seu futuro chefe, para sua namorada. Te aproveitando agora, então, Lu Alves, pensando nas mulheres agora. Primeiro fala das mulheres, depois dos homens, tudo bem? Tá. Assim, é claro que sem entrar em especificidades, porque cada caso é um caso, tem que se analisar, tem que estudar, mas de maneira mais genérica, tem as tendências hoje. O que uma mulher deve fazer em termos de preocupação, não só com a imagem na internet, mas em relação à roupa de maneira geral? Quais os cuidados básicos que uma pessoa deve ter? Nem sempre acontece, mas que uma pessoa deveria ter para causar já de impacto uma boa primeira impressão. Numa entrevista, por exemplo? Por exemplo, numa entrevista de emprego, na vida social como um todo, a pessoa vai sair, vai para uma festa, ou de repente assim, a pessoa está aqui andando na Avenida Paulista, no trabalho, no dia a dia. Olha, foi o que eu falei. É o que eu gosto, mas para onde eu estou indo? Com quem eu estou indo falar? Qual que é o propósito desse meu encontro? É um evento? De que tipo? É corporativo? É um casamento? O que é aquilo? Baseado no contexto de onde eu estou indo, é que eu direciono o que eu vou usar. E aí sim eu vou imprimir ali a minha personalidade, o meu estilo. E obviamente eu vou escolher uma roupa que valorize o meu corpo, meus pontos fortes, mas que esteja completamente adequado àquele ambiente, àquela ocasião. Por quê?
Senão vem aquela insegurança mesmo. Sabe, não sei se você já viu alguém em um determinado lugar sempre se arrumando. Tem alguma coisa fora do lugar. Então, assim, é muito desconfortável. Não é para agradar o outro, mas é para você mesmo se sentir completamente seguro de quem você é e do que você está usando. Não é para agradar o outro. Porque se você se sente deslocado, você vai transparecer isso de alguma forma. Vai ficar muito desconfortável. Então, pensar ali na roupa, analisar o lugar, se conhecer muito bem. E aí, no final das contas, é mais o estilo pessoal. Eu acho que cabe mais saber o que não deve ser feito do que ser feito. Ah, pronto. Entrou num ponto que eu acho... Mas eu estava pensando em perguntar alguma coisa Isso assim. daí. O que a pessoa deve evitar a qualquer custo? É claro que assim, mas meu jeito é esse, aqui todo mundo usa, etc. Por exemplo, só um detalhe. Tenho visto assim, aquelas unhas muito compridas. Eu fico imaginando, nossa, como é que a pessoa ela vai digitar? Como é que ela vai tomar um banho? Será que ela se arranha? Não, mas é moda, muita gente usa. Mas é só uma questão de má impressão minha. Pode ser até, não é nem se ser preconceito, mas é uma questão de observação, de um cuidado em relação a isso. Porque não é comum, né? Está muito comum, cada vez mais comum esse tipo de coisa. Mas é apenas um... Como é que você vê isso, uma por curiosidade, né? Eu sempre falo assim, no meu trabalho, até nas minhas redes sociais, enfim, não existe certo e errado. Não existe bom e ruim. Existe o que é adequado para mim, aquele momento, enfim. Conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem, mais chances das suas escolhas darem certo. Então, eu sempre trabalho assim, vamos dar informação, mas no final das contas é sempre o livre-arbítrio. A pessoa usa o que realmente ela quer, tendo ali em consideração o que impacto que aquilo que ela está usando vai causar no outro, porque intencionalmente ou não, tudo que você usar vai comunicar algo sobre você. Isso é fato. Tá? Você não tem controle. E isso de acordo com o repertório do outro. Então, você acha que está ali super bem, mas qual que é o repertório do outro? Então, fica ali, no final das contas, o que vale é o bom senso. Mas em relação às unhas, eu costumo dizer que exageros em geral não são bem-vindos. Vamos falar aí, então, do mundo corporativo? Vamos falar... Cílios, tem uns cílios assim Isso. que a pessoa parece que dá a volta, né? Como antigamente havia aqueles bigodes dos homens que davam uma volta, etc. Tal. Cílios, por exemplo, a gente, quando eu faço a consultoria, a gente Mas não analisa gente só que o corpo. usa, né? Usa. A gente não No ambiente analisa só o artístico, corpo. talvez é atípico, mas não é talvez o normal para a pessoa sair no dia a dia, Isso. não? E até a fisionomia, a gente vê o formato de rosto, tá? Você concorda que um cílio que vai ficar bom em determinada pessoa não necessariamente vai ficar bom em mim? Se eu tenho um olho pequeno, às vezes a pessoa está com um cílio maior do que o próprio olho. Então, eu não enxergo Chama aquela atenção. pessoa. A roupa, os acessórios, cílios, cabelo, nada disso vem antes da pessoa. Tudo isso é uma moldura. É para emoldurar a pessoa. Quem tem que aparecer outro é mundo, você. que é o mundo dos adornos de maneira geral, joias, Isso. bijuterias e brincos e enfeites, lantejoulas, etc, etc. Ou seja, tudo que... Eu concordo com você nesse aspecto. De maneira geral, claro, sempre pensando nisso, tudo que é exagerado. Passa a ser negativo, porque Exato. parece que a pessoa quer mostrar alguma coisa. Ou barulho demais, daqueles brincos que fazem barulhos grandes demais, não é? Sim. Tudo, em relação a tudo. Mostrar, por exemplo, você falou das mulheres. Mostrar muita pele. O que quer dizer isso? Através de um decote muito profundo, uma saia mais curta. Não é bem-vindo. Porque é isso que vai chamar a atenção, não você. Não é bem-vindo. Você vai ficar desconfortável, vai se sentir inseguro. Não tem a ver com aquele local que você está. E, não, de novo, não é pelo outro, é por você. Como você vai se sentir seguro? Eu tenho certeza que você não vai se sentir E para o homem, segura. recomendações gerais, assim. Algumas coisas são básicas. Por exemplo, assim, o comprimento de uma calça, que deve ter uma bainha, deve ter se a pessoa usa aí, eventualmente, tá um pouquinho barrigudinho, assim, que usar para dentro ou fora da calça, combinação de cores de cinto e sapato. Ainda tem algumas regras, assim, que são tradicionais e que funcionam, Sim. não é isso?
que você recomendaria para nós homens? Para os homens, eu vou começar por uma coisa. Autocuidado. É bom, né? Porque tem aquele lá que a gente chama de metrosexual, que é muito vaidoso. Mas tem aquele também que acha que só colocou a roupa, calçou o sapato, vai sair de casa e tá tudo bem. Então, por exemplo, um bom corte de cabelo. Né? Fazer a manutenção do corte de cabelo é muito importante. A barba. Tem barba? Então, como que tá essa barba? Bem cuidada. Muito bem cuidada. Unhas, tá? Não é mulher, mas, poxa, como que tá essa unha? Tá bem cortada? Tá as cutículas hidratadas? Tá limpa? Esta roupa, como que tá essa roupa? Não adianta ser a melhor roupa, mas não tá amassada? Como que tá essa roupa no geral? Tá limpa. Desgastada? Tá limpa? A gente chama de sabotadores da imagem. E é incrível, assim, como às vezes você tá com uma manchinha na roupa, você sabe que tem, mas ninguém vai notar. E o pessoal que não gosta de tomar banho? Tem gente que não toma banho assim, uma vez, 2 por semana. Só conhece alguém assim? Nossa, eu não conheço. Eu também não, mas eu sei de histórias, né? Tem gente que não gosta de tomar banho. Para tomar banho, já tomou banho? Ah, não, amanhã eu tomo banho, né? Tem gente que é assim. Aquele cabelão, ou seja, a pessoa que, não, mas meu jeito é esse e tal, mas às vezes vai chegar um momento que ela vai perceber que tem que fazer alguma coisa. Eu falei na nossa turma, né, no treinamento, que cheiros em geral, geralmente a gente não sente. Quem sente é o outro. É o outro, né? Então, por exemplo, tem pessoas que ficam sem lavar o cabelo dias. Cheiro, né? E aí, é a roupa que importa nesse caso? Será que é a roupa que vai fazer diferença? Não é. E sem contar que não é só uma questão de vaidade, é uma questão de saúde, é uma questão mesmo, de... Né? Poxa, você está num ambiente de trabalho, a partir do momento que você se cuida, que você tem atenção aos detalhes, aos seus detalhes, você com certeza vai prestar atenção. Você vai ter mais atenção nos negócios ali, nas coisas que você faz no seu ambiente de trabalho. Você passa essa mensagem. São detalhes que vão fazer diferença. E tem uma coisa também, entender que é a congruência, né? Se você é uma pessoa que tem um papel de líder e que vai influenciar outras pessoas, é claro que é importante que você cause uma boa impressão para as pessoas que estão olhando para você e aprendendo com você. É como uma pessoa que lida com comunicação e tem limitações, comete erros crassos de português. Cometer erros, deslizes todo mundo faz, mas erros clássicos que não poderiam acontecer. Ou você, por exemplo, está sempre muito bem vestida, bem arrumada, com adornos adequados, com uma roupa combinando, etc. Opa, que bom gosto. Então, se aprende só de olhar para você, porque a pessoa que, além de falar sobre isso, é um exemplo vivo daquilo que prega. Eu acredito que essa seja, talvez, nas grandes dificuldades, os grandes desafios de nós, seres humanos. É sermos congruentes com aquilo que nós falamos. Sim. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E agirmos em conformidade com aquilo que está sendo dito. Esse é um grande desafio. E tem a ver também com a atitude da pessoa, com o alto valor que ela se tem, como você falou no começo. Eu me valorizar, eu me perceber, eu perceber que eu sou essa pessoa importante e me reconhecer como sendo uma pessoa que quer sempre causar boa impressão por onde passa. E a imagem pessoal tem a ver com isso, tem a ver com comunicação, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com atitudes, tem a ver com a percepção e o reconhecimento também do propósito de vida que uma pessoa tem. Porque se ela vive em função do propósito, ela faz escolhas e toma decisões lastreadas, baseadas naquilo que para ela é o mais importante. É a sua escala de valores, como existe a paleta de cores, aquilo que a pessoa deve usar, que não deve usar, e que, por exemplo, em algum momento até ficaria bem, mas que de preferência tem aquelas que são as tradicionais que mais deveriam ser as escolhidas, não é? Lu, olha, tem assim, para você que deseja conhecer um pouco mais, tem 2 saídas. Claro que nós temos aqui o nosso programa, que é o MPB, que é o Master Personal Branding, pensando em 2 aspectos. Primeiro, é você profissional que deseja perceber e valorizar, porque não a sua imagem, que não é apenas o rastro que você deixa por onde passa, em termos de perfume, de aparência, mas é todo o conjunto de elementos que tem a ver com o seu jeito de ser, a sua atitude, o seu comportamento. E também para as empresas que vão trazer para o seu time um outro padrão de percepção, para que haja assim, essa integração das pessoas, haja um ambiente melhor para se trabalhar e todas as pessoas fluindo na mesma direção em função dos objetivos da empresa e também dos valores
Ou seja, um ambiente favorável no qual cada um contribui e colabora com o crescimento do outro. Disso é feito o nosso trabalho de branding pessoal, que é o MPB, Master Personal Branding. E a Lu, obviamente, faz parte, como no corpo, né, no corpo mesmo, para entregar, para ajudar as pessoas, dando uma orientação individual em relação a alguns casos, respondendo a muitas perguntas. Então, essa é uma das formas para você se aprofundar no trabalho. Então, fica como convidado, porque no trabalho do MPB nós trabalhamos comunicação verbal, com gravações em vídeo, análise das gravações, para que você possa ter uma percepção de como é que é a sua imagem. Há um assessment sobre confiança, para que você, ao preencher, vai ter uma melhor noção de como é que você causa a impressão de confiança sobre outras pessoas. E no caso da Lu Alves também, assim, se você quiser conhecer um pouco mais, saber e, por que não, contratá-la, peço que você deixe, fique à vontade para deixar o seu contato para as pessoas interessadas em, por que não, te contratar para fazer aí dar uma geral, né? Dar uma, assim, por que não? Eu penso que em algum momento da vida a pessoa precisa fazer isso. Aliás, uma pergunta, de quanto em quanto tempo você acredita que uma pessoa deveria fazer uma avaliação e uma repaginada na sua imagem? Tem uma manutenção, né? Manutenção, talvez uma vez, mas depois manutenção. Olha, de quanto em quanto tempo? Primeiro, aquilo que eu falei. Houve alguma grande mudança na vida da pessoa, a nossa imagem tem que acompanhar, certo? Depois, de tempos em tempos, se quiserem me contratar, é ótimo, mas tem como você mesmo prestar atenção, né? Se olhar no espelho, de corpo inteiro, se analisar. Será que as minhas roupas estão desatualizadas? Ai, Lu, eu ouço muito, mas a moda volta. A moda volta. Aquela calça voltou, só que repaginada. Não é exatamente aquela que a gente usava nos anos 80. Então, dependendo de como você se veste, você vai passar ali uma imagem de uma pessoa, né, muito fora de contexto. E não vai ser bom. Então, demodê. A própria palavra demodê essa palavra, é uma palavra antiga. Já né? é uma palavra antiga. Então, de tempos em tempos, olha, eu falei no curso também, né? Se você não usou uma roupa durante um ano, tira do guarda-roupa. Joga fora, doa para alguém doa, que precisa, vende, outra pessoa vai fazer. Põe no brechó. Você não vai usar. Então, assim, vai liberar energia, vai liberar espaço. E o mais importante, você vai saber exatamente o que você está precisando. Sabe aquela coisa, vai se arrumar para trabalhar e, nossa, tá faltando alguma coisa, eu sinto falta. Ou então, nunca tenho roupa e o guarda-roupa cheio de coisas, porque tá comprando errado. Então, por isso que, olha aí, o autoconhecimento, a organização do próprio armário. Pode ser econômico também, se a pessoa tem muita coisa e, de repente, assim, com poucas peças, combinando, ela acaba fazendo uma grande economia. Outra dica que eu dou, qualidade ao invés de quantidade. Não adianta você ter um guarda-roupa cheio de coisas, com coisas que não tem a ver com você, que não tem qualidade, não passa uma boa impressão. É melhor você ter poucas peças e pode repetir. Vamos lá, sustentabilidade, eu sou super a favor, né, de uma moda circular. Ela quer dizer economia também. Tá? Economia, por que não? Claro. Exatamente. Tem que repetir. E aí, mas eu vou estar sempre com a mesma cara. Não, muda o jeito de você usar, coloca acessórios diferentes. Mas tem que fazer, sim, essa manutenção. Vamos colocar uma vez por ano, assim, para você sentar e olhar suas coisas? Mas, de modo geral. O guarda-roupa de 4 em 4 meses, aí a gente tem que dar uma olhada assim. Maravilha. Lu Alves, pena que não tivemos tempo, foi uma questão Tanta meio de coisa para supetão. falar, né? E gostaria até de ter também aqui a outra parceira nossa, que é a Daniela Bautista, mas não vai faltar oportunidade para estarmos juntos outras vezes. E a Daniela Bautista, com quem desenvolvemos esse trabalho junto, que é o Master Personal Branding. Trabalhamos na montagem, na preparação desse trabalho há um ano, já mais de um ano, que a gente fez agora uma primeira turma, e agora ele ganha corpo e vigor e passa a ser lançado com todo esse potencial que ele tem para transformar a vida de pessoas, Sim. cuidando justamente da imagem, mas não aquela imagem falsa. É essa conexão, como você muita propriedade disse, que é essa conexão da pessoa viver a sua autenticidade, viver a sua essência da melhor maneira possível. E viver plenamente para que possa, por onde passar, causar sempre a melhor impressão possível. E foi por isso que eu fiquei tão feliz de fazer parte da equipe. Porque quando eu cheguei, que eu vi
o brilho nos olhos das pessoas que participaram, aquela sensação, eles não queriam que terminasse, né? É verdade. Eles queriam, nossa, mas já terminou, como é que eu vou fazer agora? Então, todo esse trabalho que vocês fizeram antes, de autoconhecimento, de olhar, né? Esse olhar para dentro. E aí tem tudo a ver com o fechamento que eu fiz. Tudo a ver. Foi maravilhoso. Eu tô muito feliz, assim. Fiquei muito feliz de ver o quanto foi relevante, o quanto todo o conteúdo em geral foi relevante para eles. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse trabalho, que é o marketing, é o Master Personal Branding, que é o MPB, entre em contato com a gente aqui na passadori.com.br, nosso site, também o nosso WhatsApp, que é o 11, né? 985217750, meu particular, e o nosso telefone aqui mesmo da empresa, 3488-1200, é o 011, São Paulo. Estamos aqui na Avenida Paulista, plena Avenida Paulista, onde temos aqui um estúdio também, para que a pessoa possa se gravar, se ver, porque não, depois assim, nossa, causei boa impressão, a imagem está boa, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. E para fazer essa análise temos aqui a Lu Alves. Lu, deixa aqui, se quiser, seu contato para as pessoas poderem entrar para te contratar, para saber um pouco mais, alguma pergunta, caso queiram fazer, fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Eu costumo usar bastante a rede social. Podem me chamar até no direct no Instagram, Lu Alves Moda e Imagem, ou lualves.modaimagem. Me chamem. Lá tem meu WhatsApp, tem outros contatos, tem e-mail. Eu vou ter o maior prazer em falar com vocês. Obrigado, Lu. Obrigado. Foi ótimo. Tanto assunto pra gente, e né? outra, aqui a gente poderia enveredar por outros caminhos, comportamento à mesa, depois assim, o que fazer. Nós falamos sobre isso no curso, né? Quem cumprimenta, por isso que eu estou falando, quem cumprimenta quem, de que maneira. Exato. Tem gente que vai chegando já beijando todo mundo. Você se levanta ou não quando você cumprimenta uma pessoa, ou você fica sentado, em que situações você tem que se levantar, em situações você pode ficar sentado ou sentada. Ou seja, são pontos, né? Características relacionadas à etiqueta, relacionadas à imagem que a pessoa causa. E quanto mais bem preparada e mais estudo a pessoa tem em relação a isso, mais tranquilidade ela tem, mais vai causar, em qualquer contexto, uma boa impressão. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Muito agradecido para você, Lu. Foi ótimo. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, um trabalho magnífico que você faz. E Gratidão. estamos juntos nesse time, eu, você e a Daniela Bautista, formando um time assim para transformar a vida das pessoas nesse contexto. E da minha parte, muito agradecido mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Foi ótimo. E para você? Obrigada. E para você, ficamos aqui agora, esperando que você tenha gostado disso, dessas reflexões. Se quiser saber mais, é só entrar em contato comigo, aqui com a Lu Alves, para resolver suas dúvidas e, por que não, contratá-la para um trabalho dessa natureza, dessa magnitude, que vai, por que não, reforçar ainda mais a sua imagem, o seu estilo e, por que não, te ajudar a ter mais sucesso, mais prestígio e realizar os sonhos que você tem na sua vida. Até um próximo programa, um abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais, gente. Foi ótimo.